Olá, minhas queridas, lindas de Jesus, princesas do Reino do Altíssimo. Hoje eu quero compartilhar um testemunho muito pessoal e transformador com vocês. A minha experiência ao enfrentar a retirada do útero sem ter sido mãe. Foi um processo doloroso, mas Deus me sustentou e eu encontrei nele a força para seguir em frente. Neste vídeo, gente, eu conto como eu recebi uma palavra de Deus um mês antes da cirurgia e como personagens bíblicos que enfrentaram a infertilidade e perdas me inspiraram a confiar no Senhor. Se você está passando por um processo difícil, saiba que há esperança em Deus. Assista até o final e seja encorajada, porque eu tenho certeza que esse testemunho, ele vai falar tremendamente com você. O meu nome é Meire, eu sou advogada e sou missionária cristã e eu estou falando com vocês aqui da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Em 2017, precisamente agosto de 2017, eu passei pela retirada do meu útero, das trompas e de um ovário. Foi muito difícil, gente. Foi uma cirurgia que marcou minha vida profundamente, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Sem contar que o processo cirúrgico durou 3 horas. Foi uma cirurgia de 3 horas. Desde jovem, eu sabia que eu tinha muitos miomas e aos 28 anos de idade, eu passei por uma cirurgia em que eu retirei um mioma. Mas infelizmente, com o tempo, eles voltaram e não havia mais solução médica a não ser retirar todo o útero. Eu ainda tentei, através de umas injeções chamadas Zoladex, preservar o meu útero, porque eu ainda não era mãe. Infelizmente, assim, eu não tive relacionamentos que progredissem ao ponto de eu me casar e poder ter filhos. Não encontrei pessoas que me amassem verdadeiramente, que eu sentisse que era a pessoa que poderia construir algo comigo como uma família. O último relacionamento que eu tive na minha vida foi no ano de 2009. E nessa época eu ainda não era convertida. Eu me converti no comecinho do ano de 2011. E então eu decidi esperar em Deus e que eu só iria me relacionar novamente com alguém que fosse preparado por Deus. E eu tenho uma promessa dele na minha vida e eu estou aguardando. Bom, mas este não é o assunto para esse vídeo. A verdade é que o impacto dessa decisão de tirar o útero, ele foi assim aterrador para mim. Eu fui muito forte, eu nunca falei disso com pessoas, nem minhas irmãs, nem colegas.
Eu vivi todo este processo, só eu e Deus. Tirar o útero é algo assim que eu creio que para a maioria das mulheres é algo avassalador, porque o útero é o órgão mais feminino, é aquilo que nos define como mulher. E eu nunca havia sido mãe. E isso trouxe muitos questionamentos e dores ao meu coração. Eu até então estava relutando em fazer a cirurgia. Até já tinha adiado. Tinha pedido para minha médica adiar, porque eu não estava ainda convicta de que era isso que eu deveria fazer. Embora lá no meu íntimo eu soubesse que realmente não tinha mais a luz da ciência, a luz da medicina, outra alternativa para mim que não aquela. E então, um mês antes da minha cirurgia, que já estava agendada, eu fui a uma vigília, aqui mesmo em Guarulhos, lá em Cumbica. E naquele momento de intensa oração, uma missionária, ela olhou para mim, se aproximou e disse algo, amadas, que marcou a minha alma profundamente. Ela olhou nos meus olhos e disse: filha, aceite, pois é permissão de Deus, não questione. E ali naquele instante, queridas, eu comecei a chorar. E eu entendi, eu percebi que por mais dolorido, por mais difícil que estava sendo tudo aquilo, Deus, Ele estava no controle da minha vida. Ele estava no controle da minha história. Essa mensagem que ela me entregou entrou assim profundamente dentro do meu coração. E eu recebi uma força que até então eu ainda não tinha sentido na minha vida. Deus estava me dando forças para encarar aquele momento que estava sendo muito difícil na minha vida. Eu poderia ter mergulhado no desespero. Eu poderia ter gritado, ter deixado a tristeza, a angústia, a depressão tomar conta de mim. Mas eu escolhi me apegar à palavra e à promessa de Deus para a minha vida, porque Deus, Ele sabe o que faz. E a palavra dele nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma promessa que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E naquele momento, quando aquela missionária me entregou aquela mensagem, eu me dei conta de que o meu corpo, ele não é meu. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se Deus estava permitindo que um órgão tivesse que sair de mim, ser retirado de mim, é porque o Senhor
Ele sabe todas as coisas. E eu parei ali de questionar, porque até então eu estava questionando muito ao Senhor o porquê daquilo está acontecendo. E eu parei de questionar. E foi aí que eu compreendi a palavra do Senhor quando ela nos diz que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. E o que eu aprendi com essa experiência, com essa situação que eu vivi na minha vida? Eu compreendi através da palavra de Deus. Porque na Bíblia nós encontramos histórias de mulheres que enfrentaram a infertilidade e o sentimento de perda. E isso me ajudou a entender que Deus não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. A Bíblia nos fala, lá no livro de Gênesis, que Sara viveu anos sem filhos e que ela só engravidou aos 90 anos, provando que Deus, Ele tem controle sobre o tempo, Ele tem controle sobre tudo. Sara engravidou numa idade que é improvável para os dias de hoje que uma mulher engravide. Imagine para aquela época em que não existe tamanho avanço da ciência, tamanho avanço tecnológico como o que nós temos nos dias de hoje. Em 1 Samuel, também nós encontramos um relato de Ana. Ana chorava por não ter filhos, mas Deus ouviu a oração dela e enviou um filho varão, que se tornou um dos maiores profetas de Deus e que teve uma grande importância para o povo de Israel, pois ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi. Também em Gênesis nós encontramos o relato de Raquel. Raquel, uma das mulheres de Jacó, ela sentiu a dor da infertilidade e clamou ao Senhor. E o Senhor atendeu ao clamor dela e deu a ela 2 filhos. A mulher sunamita, mesmo após ela perder o filho dela, ela manteve a fé em Deus e viveu um grande milagre. Queridas, cada uma dessas mulheres enfrentou sua dor, mas o que elas tinham em mente era a fé. Elas confiaram em Deus e isso trouxe resposta, conforto e até o milagre para a vida delas. Podem nos tirar tudo, isso eu aprendi na minha vida. Podem tirar o nosso emprego, podem tirar a nossa paz de espírito, podem tirar um pedaço de nós. A única coisa que não se pode arrancar de uma pessoa é a fé que ela carrega dentro do seu coração. Isso ninguém pode tirar de nós. Quando você tem a fé dentro de você, ela ajuda você a aguentar
as piores situações. Porque nós carregamos a marca de Cristo. E a Bíblia nos diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e tomou sobre si todas as nossas dores. E Jesus, ele conheceu a dor, ele conheceu a fome, ele conheceu a perseguição, ele conheceu a traição, ele conheceu julgamentos injustos, ele conheceu todas as mazelas e todas as maldades que a humanidade é capaz de produzir. E ele suportou tudo isso por mim e por você. E quando eu me dei conta disso, quando eu me deparei com esta verdade que foi libertadora para mim, eu então compreendi que só Ele poderia me ajudar a passar por essa perda e por essa dor. A cirurgia aconteceu e sim, houve dor, houve lágrimas, eu diria que até um luto, porque foi um pedaço de mim que foi tirado, que foi arrancado, foi a parte mais feminina de mim que foi tirada de mim. Mas hoje eu entendo que a maternidade biológica, amadas, não é o único propósito de uma mulher. Hoje eu entendo que uma mulher, ela não é definida pelo útero que ela carrega. A Bíblia nos ensina que nós podemos gerar filhos espirituais. Podemos cuidar, amar, discipular e impactar as vidas, cumprindo o chamado que Deus nos dá. E Deus me chamou para ser mãe das ovelhas dele, para pregar a palavra do Senhor, para ser missionária, para impactar vidas, para levar conforto espiritual na vida de outras pessoas. E esse chamado de Deus na minha vida, ele se equipara ao chamado de uma mulher para ser mãe. Porque a função de uma mãe também é cuidar, é zelar, é amar, é ajudar, é formar pessoas. E um missionário também tem esta vocação de amar, de cuidar, de ajudar pessoas, de transformar e de ser a diferença na vida de alguém. Se você está passando por um processo difícil, seja um problema de saúde, uma perda, uma mudança dolorosa na sua vida, eu não sei hoje qual é o problema que você está enfrentando neste momento. Qual é a dor? Eu não sei se estão querendo ou se você vai precisar passar por uma perda, se algo vai precisar ser tirado fisicamente do seu corpo. Eu não sei se vai haver perdas na sua vida. Eu não sei como que está o seu processo emocional neste momento. Mas o que eu sei é que em todos os nossos processos dolorosos da vida, Deus está conosco. E Ele já preparou o nosso amanhã, porque o amanhã somente a Deus pertence. Ele nos carrega quando nós não conseguimos mais caminhar. Confie.
Creia. Entregue tudo nas mãos do Pai, minha linda princesa do reino de Jesus. A perda, ela não define quem você é, mas Deus, ele pode usar sua dor para gerar um novo propósito na sua vida. E minhas princesas do reino do Senhor, eu espero que esse relato, esse meu testemunho, ele possa ajudar você que está aí passando por uma situação igual ou talvez semelhante. Que ele possa te dar a força, o encorajamento que você está precisando para passar por este momento difícil na sua vida. E se você gostou deste relato, se ele impactou a sua vida, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com outras mulheres. Talvez tenha alguém precisando ouvir esta mensagem. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, deixa aí o seu like para que a plataforma entenda que este conteúdo é relevante e possa oferecê-lo a outras pessoas. E que Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês. Amém.